Oi pessoal, essa é uma videoaula sobre a poesia épica que vai ser produzida em língua portuguesa depois de Camões. Por uma questão didática, a gente vai observar apenas poemas épicos que vão ser produzidos ou no território brasileiro ou por autores vinculados ao território brasileiro e no intervalo que vai ali depois de Camões. Então, finalzinho do século XVI, início do século XVII, até o final do século XVIII. Tá? E são vários os textos produzidos, mas vai interessar para a gente especificamente 3 obras, tá? 3 são as que vão ter maior relevância, do ponto de vista histórico e do ponto de vista estético, de influência na história da literatura brasileira, tá? A primeira dessas 3 obras se chama Prosopopeia e foi uma obra produzida em Pernambuco, já estava pronta ali por volta do ano de 1580, mas que vai ser publicada em Portugal no ano de 1601. Essa obra é considerada o marco inicial do barroco no Brasil. Prosopopeia é um poema épico que segue todo o modelo camoniano, então a sua narração toda ela vai seguir aqueles 5 passos lógicos que Camões inaugurou, começando ali pela proposição, né, a apresentação do tema, depois a invocação, você pede auxílio para fazer um bom texto, tradicionalmente um auxílio às musas. Aí na sequência a gente tem a dedicatória, o narrador oferece o texto para uma figura política, econômica importante, um mecenas, para daí sim começar a narração dos feitos heróicos propriamente ditos, e depois a gente tem um epílogo, né, uma avaliação daquilo que foi contado, tá? Então, proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. É um texto que, assim como os Lusíadas, vai se estruturar em 10 cantos, tem 10 capítulos para contar essa história, e que vai se estruturar no modelo camoniano do ponto de vista estético também. Então, esses 10 cantos vão ser desenvolvidos através de um poema que tem sua organização em oitavas, as estrofes têm 8 versos, e essas oitavas rimam na mesma sequência que Camões instituiu as rimas das suas oitavas lá em Os Lusíadas. Do primeiro ao sexto verso as rimas vão se alternando, AB, 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 AB. Os 2 últimos rimam entre si, a rima emparelhada, CC, e os versos também são versos decassílabos, tá? Quem escreveu essa obra foi um rapaz chamado Bento Teixeira, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, e o assunto desse texto são os feitos heróicos de Jorge de Albuquerque Coelho, que na época era o donatário da capitania de Pernambuco. Inclusive também é a ele oferecida essa obra. Que feitos heróicos teve esse Jorge de Albuquerque Coelho? O primeiro que vai ser contado nessa narrativa é ele ter sobrevivido, junto com o irmão, a um naufrágio muito tenso. Tem uma crônica histórica a respeito disso, assim, foi uma tempestade e um naufrágio que vitimou praticamente todo mundo estava na embarcação, e depois ainda teve questões com piratas e tal. A gente tem uma série de textos de crônica histórica que relatam esse naufrágio, mas principalmente depois disso ainda eles vão para uma batalha. O exército português vai vivenciar uma batalha no norte da África contra exércitos muçulmanos. Essa batalha foi chamada de Batalha Alcácer Quibir. É uma batalha importante na história de Portugal, inclusive porque o rei Dom Sebastião ele desapareceu nessa batalha, e o Jorge de Albuquerque Coelho estava lá lutando nessa batalha, e ele sobrevive. Tá? Ele depois vai ser aprisionado, vai se pagar resgate, etc., mas ele sobreviveu à batalha. Então você vai falar sobre esses feitos também de guerra do Jorge de Albuquerque Coelho. E aí tem algumas coisas interessantes a respeito do contexto da época e do autor para a gente destacar. Tá? A primeira é que o barroco, o movimento que a gente diz que é inaugurado pela publicação de Prosopopeia, ele é um estilo de época, ele é um movimento artístico que está diretamente ligado à Contra-Reforma. E na Península Ibérica, os judeus e os muçulmanos, eles foram muito perseguidos, houve uma perseguição muito intensa, que já tinha se iniciado antes, bem antes desse período, que a gente chama de período da Contra-Reforma, mas que nesse momento, por causa da Inquisição, essa perseguição se tornou ainda mais ativa. E o Bento Teixeira, a família dele, era uma família judaizante, era uma família de cristãos novos. Os ascendentes dele, né, os seus ancestrais, eles eram judeus que foram obrigados a se converter ao catolicismo. Inclusive, o Bento Teixeira veio parar no Brasil por conta da perseguição
religiosa. Ele era criança ainda quando vem para cá com os pais, moraram primeiro no Espírito Santo e depois é que ele vem para a capitania de Pernambuco. E aqui na capitania de Pernambuco, ele vai inclusive ser denunciado como judaizante, como uma pessoa que seguia às escondidas os ritos judaicos, que professava o judaísmo escondido. E o fato de Prosopopeia ser publicada em Portugal em 1601 tem uma relação direta com isso, porque ele vai ser acusado, ele vai ser preso por causa dessa denúncia, é transportado para Portugal para lá ser inquirido, né? Ele vai passar pela Inquisição lá em Portugal, lá ele vai passar por um auto de fé, então ele vai ser condenado como judaizante, ele tem que sofrer algumas punições a esse respeito, mas ele vai pedir autorização para a publicação de Prosopopeia, que termina sendo uma publicação lá póstuma, ele morre um pouco antes de o texto sair publicado. E justamente por causa disso tem um elemento muito curioso em Prosopopeia, que é a invocação não é ser feita às musas. O Bento Teixeira ele faz uma invocação ao Deus católico. Era uma das formas, já antes, em 1580, quando esse texto está ficando pronto, quando começa a circular, era uma das formas de ele tentar afirmar essa identidade católica e se afastar das possíveis denúncias de judaísmo que ele terminou sofrendo. A gente vai ver que o narrador diz: as délficas irmãs chamar não quero. As délficas irmãs, gente, eram as pitonisas, ou também a gente chama de as pítias, as sacerdotisas do oráculo de Delfos, lá na mitologia e na estrutura religiosa dos gregos. O templo de Apolo, principal de Apolo, era em Delfos, e essas sacerdotisas eram aquelas mulheres que naquele culto seriam aquelas que escutariam a vontade e o conhecimento dos deuses e repassariam aos homens. As musas tinham essa função na poesia épica clássica, né? Vinha da musa a verdade. O poeta chamava a musa e a musa contava para ele o que tinha acontecido com o herói. Aqui ele diz: olha, eu não quero escutar o que vem desses pagãos, né? dessa referência pagã. As délficas irmãs chamar não quero, que tal invocação é vão estudo. Camões também não acreditava nas musas, então quando ele invoca as musas nos Lusíadas, ele está se mostrando: olha, eu conheço, eu estudei a poesia épica antiga. E aí o Bento Teixeira está dizendo: isso é um vão estudo, é um estudo inútil, é um estudo de uma coisa que não é tão importante assim. Aquele chamo só de quem espero a vida que se espera em fim de tudo. Então, quem eu chamo diretamente Deus. Aquele de quem eu espero a vida que se espera em fim de tudo. É dele que eu espero a vida eterna. Ele fará meu verso tão sincero quanto fora sem ele tosco e rudo. Então, sem Deus, o meu verso seria tosco, seria um verso rude, né? Sem cultura. Mas Deus vai fazer do meu verso um verso muito sincero, que por razão negar não deve o menos, quem deu o mais a míseros terrenos. Então Deus não vai ter razão para negar a ele esse pedido, porque Deus já deu mais até a míseros terrenos, terrenos que têm menos matéria épica do que aquela que ele tem para contar. A gente tem então nesse texto uma invocação que substitui as musas pelo Deus católico por esse motivo, tá? E uma coisa que é muito interessante a respeito dessa obra é que a invocação diz: não, é vão estudo ficar falando de mitologia, mas a obra ela é baseada no imaginário clássico e numa proposta muito legal, principalmente para quem é de Pernambuco, para quem é de Recife. Por quê? A narração de Prosopopeia vai começar com a reunião de deuses marinhos, entidades mitológicas clássicas do mar. Eles estão se reunindo em Recife, e você tem uma descrição da cidade do Recife, para ouvirem o canto de Proteu. E é Proteu quem vai contar os feitos do herói. Quem é Proteu? Na mitologia clássica é uma entidade marinha que tinha o dom da profecia. Inclusive ele é muito perseguido historicamente, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer no futuro, e ele fica mudando de forma toda vez que alguém tenta fazer com que ele conte o futuro, porque ele quer fugir disso. E aí, gente, para quem é recifense, é um momento assim máximo do bairrismo, né? Aqueles cidadãos da
melhor, pior cidade em linha reta do planeta, com o brasão mais bonito, vão ver a sua paisagem natural sendo exaltada, e dali, desse lugar que atrai tantas figuras mitológicas, você tem a história do Jorge de Albuquerque Coelho sendo contada. Prosopopeia é um texto muito importante do ponto de vista histórico. É o primeiro poema épico produzido no Brasil de que se tem notícia, é o primeiro texto com características do barroco produzido no Brasil de que temos notícia. Tá? Se a gente for pensar do ponto de vista dos objetivos do texto, de como ele se insere no sistema literário, é a primeira obra literária produzida no Brasil em que você não tem nenhuma dúvida, nenhum questionamento a respeito de ser literário ou não, como o teatro de catequese pode ser questionado. Mas a sua importância é essa, é histórica, porque é o primeiro disso, daquilo outro. O texto que desses 3 poemas épicos que a gente vai estudar é o mais importante porque influencia o que vem depois, foi o segundo poema épico, produzido agora não no território brasileiro, mas por gente que vai viver no Brasil por muito tempo e cujo conteúdo tem a ver diretamente com o Brasil, que é o poema épico O Uruguai. Eu sei que esse nome a gente fica tentando corrigir para o Uruguai, mas o título é Uruguai mesmo, era como se falava na época. E esse é um texto diferente de tudo aquilo que a gente viu até agora. Talvez por isso mesmo ele tenha tido tanta repercussão positiva em sua época. Ele busca uma originalidade, tanto na forma como no conteúdo. Bianca, isso significa então que ele não segue o modelo camoniano? Exatamente. Tá? É um texto que não tem estrofação, cujos versos são brancos, ou seja, não tem rima. E como assim não tem estrofação? Quando você começa um canto, né, um capítulo, até o final, você não tem divisão de grupos de versos, é como se fosse uma coisa só. Ele está começando a se aproximar muito da prosa, tanto que não vai ter a rima, que é aquela marcaçãozinha sonora, que é um dos responsáveis por você diferenciar o discurso oral artístico do discurso oral do cotidiano, tá? É uma obra que já está pensando muito mais em um universo feito para ser lido e para ser lido mais próximo do jeito que a gente fala no cotidiano, muito mais próximo da conversa, da prosa, tá? E é um texto que, ao invés de ter, por exemplo, os 10 cantos, tem apenas 5. Você condensa a narrativa. E essa condensação você vê, inclusive, numa quebrazinha naquela questão lógica, porque se o texto camoniano tem a proposição e a invocação bem separadinhas, bem definidas, nesse texto elas estão unidas. No mesmo verso que eu começo a invocação, eu estou inserindo a proposição. A apresentação do que você tem antes dessa invocação é um cenário muito genérico que não te diz qual é o assunto exato dessa narrativa. E o conteúdo também é um conteúdo diferente do que se tinha feito até então. Primeiro porque tem uma abolição completa da intriga mitológica e das intervenções divinas. Não tem nada que não seja puramente vindo do desejo humano e das vontades humanas nessa narração. Não tem deuses do Olimpo. Ele chama a musa, o poeta, mas não tem, por exemplo, como na prosopopeia, deuses do Olimpo se reunindo na história. Não tem como em Os Lusíadas, deuses do Olimpo fazendo tramas para interferir nos eventos humanos. Isso não existe nessa obra. Talvez por isso você tenha esse enxugamento tão grande, porque não são 2 planos que eu estou contando nessa história, o plano divino e o plano humano. Eu só falo do que acontece entre seres humanos. Existe um relato de uma guerra recente, também não é comum na epopeia você falar sobre coisas que aconteceram faz pouco tempo, e principalmente, gente, é um texto em que existe muita simpatia pelo derrotado. O autor, Basílio da Gama, vai contar pra gente a história da Guerra Guaranítica. Essa guerra aconteceu no sul do Brasil pela posse de terras e envolveu portugueses de um lado, que é quem ele vai exaltar, através do seu herói, que é o general português, Gomes Freire de Andrade, e do outro lado, os índios. E aí ele vai estar ali exaltando Portugal, o herói português, valoroso, bravo, corajoso, piedoso, mas ele também exalta o índio, a coragem do índio, os valores naturais de bondade indígena. Ele concebe o índio com essa idealização bastante positiva. E normalmente na epopeia você pensa que a gente só tenha
celebração dos feitos do herói. Mas essa é uma epopeia que vai falar muito sobre o povo derrotado e que gera profunda simpatia no leitor pelo povo derrotado. É muito bem sucedida nesse aspecto. Para você entender um pouco melhor essa novidade estética, vamos dar uma olhada nos primeiros versos de Uruguai, tá? Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue, tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Nesses primeiros versos, o narrador está dando para a gente uma descrição genérica de um campo de batalha, em que você ainda tem o som dos tiros, o som da artilharia, em que o sangue ainda está quente, por isso que está saindo fumaça, né, do sangue quente, o sangue está tépido, e você tem ali os cadáveres, né, as pessoas ainda não foram recolhidas para serem enterradas, e por isso elas são pasto de corvos. Os corvos podem chegar lá e se alimentar desses cadáveres. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Então, estão vendo aí que agora, quando ele invocou a musa, ele disse especificamente sobre o que ele vai falar. Vai honrar o herói que subjugou o povo rude do Uruguai. Então, esse povo que morava ali às margens do rio Uruguai, hoje em dia, na época, se chamava Uruguai. Tá? Ai, tanto custas a ambição de império. E vós, por quem Maranhão pendura rotas cadeias e grilhões pesados, herói irmão de heróis, saudosa e triste, se ao longe a vossa América vos lembra, protegei os meus versos. Ele está pedindo para que essa pessoa, esse vós, essa pessoa por quem o Maranhão pendura rotas cadeias e grilhões pesados. Quem ele está homenageando, Basílio da Gama, é o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que foi governador da capitania do Maranhão, que era secretário de Estado da Marinha na época e irmão do Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro que governava Portugal nesse período, tá? E é uma necessidade pessoal do Basílio da Gama bajular essas pessoas porque ele estava preso por ordem do Marquês de Pombal. E aí depois eu explico um pouco melhor essa história da prisão dele, como é que o Uruguai foi uma obra para ele se livrar da prisão, basicamente. E estão vendo que não teve divisão de estrofe, gente? Vocês estão notando aí que não tem a divisão? É por isso que a gente fala que esse texto não tem estrofação. Vai seguir assim até o final do canto, e todos os cantos são desse jeito. E vejam, não tem rima nessa história. Todos os versos são brancos. Verso branco é o verso que a gente diz que não rima com nenhum outro. Mas a métrica do decassílabo continua, tá? Isso aqui é um elemento importante, tá certo? O último dos textos que a gente precisa conhecer é Caramuru. Caramuru foi publicado pouco tempo depois de Uruguai, são menos de 20 anos entre as duas obras. É uma obra bastante tradicional, segue todo o modelo camoniano, com uma exceção, que é a questão da mitologia. Não é simplesmente um texto que, como o Uruguai, não aborda uma questão mitológica. É um texto que, inclusive, critica a mitologia clássica, tá? A gente tem esses versozinhos: aquém do inferno, paganismo aluno, dando o império das águas fez Netuno. Assim, olha, quem foi aluno do paganismo, que é essa coisa do inferno, do capeta, e fez Netuno, criou Netuno, dando a ele o império das águas, ele faz essa crítica às pessoas que, ao escreverem, fazem isso. Ele vai fundamentar o texto todo uma perspectiva muito religiosa que chega ao radicalismo de criticar o que seria o mero enfeite da mitologia, né? Você não acredita e você não defende valores mitológicos, você usa apenas como motivo ficcional. Talvez por isso, por esse conservadorismo, foi um texto mal recebido pelo público, tá? Talvez porque tem pouco espaço para ação épica, tem muita discussão religiosa, então, e pouco espaço para ação épica propriamente dito. Então, esse pode ser um outro motivo. O fato é que o pessoal na época não gostou, a ponto de o Frei José de Santa Rita Durão, e aí a gente tem na identidade do autor um motivo para todos esses elementos, essa importância da religiosidade, a crítica ao imaginário mitológico. Esse frade, ele ficou tão decepcionado pela maneira como as pessoas receberam a sua obra que ele queimou os originais, diz a lenda desse texto. E o assunto
dessa obra é a chegada de Diogo Álvares Correia à Bahia e a sua ascensão a grande líder dos indígenas. Esse texto vai falar dessa chegada desse personagem histórico. Diogo realmente existiu, tá? Ele viveu entre os índios e talvez muitos de vocês conheçam essa história pela perspectiva da paródia, que é o filme que foi produzido ali pela Rede Globo na comemoração do Brasil dos 500 anos, né? Nas comemorações dos 500 anos do país, teve a produção desse filme, que é uma paródia da obra do Santa Rita Durão. Muitas coisas são diferentes nas duas narrativas, uma não substitui o conhecimento da outra, tá? Só para você lembrar, o filme é uma comédia, o Diogo do filme é um covarde, e aqui ele é elevado ao status de herói épico. Para você ver um pouquinho da questão estética e do tradicionalismo dessa obra, olha só como, principalmente a primeira estrofe, gente, é uma imitação direta dos Lusíadas, quase que uma paráfrase direta dos Lusíadas verso a verso. De um varão em mil casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente. Do filho do trovão denominado, que o peito do mar soube a fera gente, o valor cantarei na diversa sorte, pois só conheço herói, quem nela é forte. Se você pegar as duas primeiras estrofes dos Lusíadas, elas estão praticamente condensadas nessa primeira estrofe de Caramuru. E aí, aquele que vai ser denominado filho do trovão, aquele que descobriu o recôncavo baiano, supostamente, aquele que eu vou cantar como herói é o Diogo Álvares. Bianca, se não tem imaginário mitológico, quem é que ele invoca? Se não vai ser a musa. Ele invoca Cristo. Essa daqui é a segunda estrofe, que é a invocação. E ele pede para que Jesus Cristo o ilumine e dê a ele a possibilidade de fazer belos versos. Santo esplendor que do grão-padre manas ao seio intacto de uma virgem bela. Se da enchente de luzes soberanas tudo dispensas pela mãe donzela, rompendo as sombras de ilusões humanas, tudo do grão caso a pura luz revela. Então ele pede a Jesus esse esplendor que saiu do grande padre para o seio intacto de uma virgem. Ele vai revelar a luz, vai revelar a verdade deste grande caso que eu tenho para contar. Faze que em ti comece, em ti conclua esta grande obra, que por fim foi tua. Então, essa produção não é uma produção minha, do homem, é uma produção que vem diretamente ali de Deus. Então, essas são, resumidamente, as 3 obras épicas produzidas no Brasil ou por pessoas que viveram no Brasil e que falam sobre o Brasil em seus textos entre o final do século XVI e o século XVIII. Espero que essa videoaula tenha ajudado você. Bom estudo e até a próxima!